Questão 9, semana 6. O ebulidor de Franklin é um brinquedo constituído de 2 bulbos de vidro conectados por um tubo espiralado, preenchido com líquido colorido. Seu uso consiste em encostar a mão na base do bulbo inferior, fazendo com que o líquido seja aquecido e ascenda para o bulbo superior. Popularmente, a libido de uma pessoa é avaliada com base na quantidade de líquido que ascende. O sucesso de venda, obviamente, é maior quanto mais positivamente o brinquedo indicar uma alta de libido. Abaixo, apresenta-se um gráfico da pressão de vapor em função da temperatura para os líquidos A e B, que poderiam ser utilizados para preencher o ebulidor de Franklin. A ideia, minha gente, é basicamente, colocar a mão no bulbo inferior e aí a temperatura corporal vai aquecer esse líquido que está aí dentro, certo? Quanto mais esse líquido deixa se influenciar por esse aumento de temperatura, mais líquido vai subir e mais vantajoso para o vendedor, para a pessoa que está produzindo esse produto certo? Porque ela quer que o líquido realmente suba. Quanto mais líquido subir, melhor, certo? Aí a gente tem um gráfico, na questão dos líquidos A e B, da pressão de vapor dos líquidos A e B em relação à temperatura. E aí ele pergunta na questão se a pressão no interior do brinquedo ela vai mudar ou não, E qual ebulidor seria mais vantajoso? Qual líquido no ebulidor seria mais vantajoso, E aí vamos lá. Vocês podem notar aqui que independente da gente escolher o líquido A ou o líquido B, esses líquidos eles têm um aumento da pressão de vapor com o aumento da temperatura, certo? A qualquer temperatura aqui a gente vai ter alguma pressão de vapor que vai ser produzida, certo? E aí o que é que acontece? Se a gente produz pressão de vapor, a gente está gerando vapor dentro desse ebulidor de Franklin. Se a gente gera vapor, esse vapor vai exercer pressão nas paredes do recipiente, nas paredes do ebulidor, e a pressão dentro do ebulidor vai aumentar, certo? Ela não fica inalterada, não, ela aumenta, porque a gente está gerando vapor e o vapor gera pressão nas paredes do recipiente, certo? Então, a pressão ela vai aumentar, certo? Dentro do recipiente. E para a gente saber qual líquido é mais vantajoso, a gente tem que ver qual líquido sofre maior interferência do aumento da temperatura. A gente consegue ver que eu fiz uma linhazinha aqui para a gente observar, como o gás A e o gás B se comportam a mesma temperatura. E a gente consegue ver que o gás A, ele gera maior pressão de vapor que o gás B a uma mesma temperatura. Isso a qualquer temperatura que a gente veja aqui, certo? A curva de A está acima da curva de B. Então, o gás A, ele sofre maior influência da temperatura que o gás B, certo? Eles estão à mesma temperatura, mas o gás A, ele se comporta de maneira... Tipo, ele ascende mais com a temperatura, entende? Com o aumento da temperatura. Então, a resposta correta seria que aumenta, assim, durante o uso da pressão, E o ebulidor com o líquido A teria mais sucesso de vendas. Então, a resposta correta seria a letra B de bola, certo?